Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Nessa aula vamos falar sobre operadores lógicos, AND, OR e NOT. E esses operadores eles basicamente são usados para checar se uma ou mais condições são atendidas ou não. O AND, agora explicando cada um especificamente, o AND ele verifica se uma ou mais condições são verdadeiras, o OR verifica se ao menos uma condição é verdadeira. E o NOT ele será verdadeira se a condição especificada é falsa e vice-versa. Acho que pode ter ficado um pouco confuso, mas vamos ver isso na prática e fica mais fácil de entender. Então vamos colocar aqui uma variável chamada temp, de temperatura. Vamos colocar ela aqui como sendo 20. E vamos fazer uma pergunta aqui, uma checagem. Se a temperatura for maior ou igual a 20, a 20 não, a 0, e a temperatura for menor ou igual que 30, nós vamos colocar a mensagem: o tempo está ok. Então vamos usar esse... Opa, faltam os dois pontos aqui, então vamos usar eles como exemplo. Como o 20 está dentro desse range, ele fala aqui que o tempo está ok. Agora vamos criar uma outra condição aqui. Se a temperatura ela é menor que 0 ou temperatura maior que 30, aí nós vamos colocar aqui uma outra mensagem. O tempo está ruim. Então vamos ver o que acontece aqui, pessoal. Deixando como 20, a gente já viu aqui, a mensagem que ele exibe. Vamos colocar um menos 20 aqui, o tempo está ruim. Então basicamente aqui, como eu expliquei aqui em cima, utilizando o AND, ele verifica se ambas essas condições são atendidas, ou seja, se a temperatura é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 30, ele vai exibir essa mensagem. E para essa segunda condição aqui, que nós estamos utilizando OR, basta uma delas serem verdadeiras para que a condição como um todo seja atendida. Ou seja, se ela for menor que 0 ou maior que 30, ele automaticamente aqui vai exibir que o tempo está ruim. Por exemplo, se eu passar o 35 aqui, ele vai falar que o tempo está ruim também. E agora o NOT, como que o NOT funciona. Então vamos criar uma variável aqui chamada sol, deixar ele como true, apagar essa parte aqui para não confundir a gente, Ele também aceita aqui como sendo true or false, um booleano. Então colocar aqui if sol, vamos colocar a mensagem print, o tempo está ensolarado. Se não, o tempo está nublado. Então o que acontece? Ele vai verificar, se if só, que ele já entende automaticamente que essa condição aqui é true. Ou seja, se tiver sol, o tempo está ensolarado. Se não, ele vai cair automaticamente no false, que o tempo está nublado. Então a gente já vê aqui, o tempo está ensolarado. Se eu passar aqui para false, ele já vai me falar que o tempo está nublado. Agora, como que acontece aqui em relação ao not? Então, por exemplo, se eu negar isso daqui, se eu colocar aqui if not sol, o que acontece? Ele vai falar que o tempo está nublado, mesmo que o sol aqui seja true. Ou seja, ele está acontecendo exatamente o que está explicado aqui, que ele será verdadeiro se a condição é falsa. Ou seja, como
ele está negando essa condição aqui, ele acaba automaticamente me falando que o tempo está nublado. Como que a gente vai resolver isso daqui? Simplesmente trocando as condições. Se a gente coloca aqui essa negação, o que acontece? Se eu estou falando, ó, se não está sol, ou seja, né, no final de sol, ele já vai me falar aqui que o tempo está nublado, ou seja, ele vai ver se não está sol, essa condição automaticamente ela tem que ser false. Se não, o tempo está ensolarado. Vamos ver o que acontece? Agora tá ok, ó. Pode ver que ele acertou, né? Essa condição true aqui, agora ele está me exibindo corretamente que o tempo está ensolarado. Se eu falar que é false, o tempo está nublado. O not a gente usa assim algumas condições específicas. Eu sei que pode ser um pouco mais confuso de entender, mas né, especificando a lógica certinha aqui, como a gente viu aqui, não tem erro, né? Deixando algo bem claro que fácil de entender, a gente acaba se achando de forma mais fácil dentro das condições que nós estamos especificando. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like aí, se inscrevam no canal e até a próxima aula.